Eu ia dispensar o microfone, mas para chegar lá na conferência eu acho que vai ser necessário. É interessante como o Espírito Santo ele se move e a gente vai percebendo, né? Quando a gente está atento, a gente se percebe nas nossas conversas. Eu estava conversando aqui no café da manhã com a Célia, e grande parte daquilo que eu estava sentindo no coração, a gente já foi conversando a respeito da renovação da nossa mente. E ontem nós fizemos um batidão de leitura, mas é um costume que eu tenho da gente não sair do contexto. Porque uma coisa que eu ouvi e que eu entendo que não é muito bem assim, é que existe versículo para tudo na Bíblia. E eu acredito que isso não é bem uma verdade. Existe texto e contexto. Se eu quiser tirar o texto do contexto, aí sim existe versículo para tudo na Bíblia. Mas quando a gente pega o contexto daquilo que está escrito, a gente começa a perceber que nós não podemos ficar, a não ser que o Espírito te dirija dessa maneira, ficar pulando de um versículo para o outro, porque se você tirar ele do contexto, você consegue colocar realmente uma palavra, mas geralmente na sua cabeça. E na hora que a gente vai pegar algumas palavras, como eu disse ontem do fast food, você começa a pegar o texto e falar, mas espera aí, da maneira que ele está falando, até está correto. Mas se eu pegar o contexto mesmo, esse versículo não se aplica dessa maneira. Então, uma coisa que eu tenho feito e tem sido proveitoso pegue o texto, leia todo o capítulo para saber se se encaixa daquela maneira mesmo. Isso é ser um nobre bereano e não é só em relação ao canal que existe na internet aí que o Rafael tem liderado, né? O nobre bereano, os bereanos foram chamados de nobres porque eles liam, eles analisavam tudo o que estava sendo falado. Isso é uma coisa muito importante para nós. O que eu estou falando aqui, vocês tenham diligência. Será que é isso mesmo? Deixa eu pegar na palavra. Deixa eu estudar em relação a isso. Porque isso é você não deixar também que coisas que não são de Deus entrem também na sua mente e depois acaba sendo uma verdade. Eu ouvi um versículo da Bíblia durante muitos anos e eu fui ministrar em Araraquara sobre ele, né? De Romanos, que fala sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois de ter ministrado, foi lançado na internet, o pessoal estava assistindo, e dentre eles estava assistindo um irmão que eu tenho muito estima, um mestre na palavra, chamado Paulo Leite. E aí ele me mandou um e-mail falando assim, que você ministrou não é bem assim não. Como não? Eu ouvi isso a minha vida inteira. Aí ele mandou um texto inteiro. Ele falou, você é um advogado, então eu aceito que você conteste o que eu estou falando. Mas na hora que eu comecei a ler, eu falei, não tem contestação não. Não existe uma boa, uma agradável vontade, se ela não for boa, agradável e perfeita, é uma vontade só. A gente tem o costume de falar, não se faça boa, nem agradável, tem a perfeita vontade de Deus. E eu sempre ouvi isso, muitas ministrações dessa maneira, mas é um erro de português a gente fazer essa analogia, porque lá não existe a boa e a agradável, é uma vontade só, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que o que é bom não é agradável, não é perfeito? Porque nossa cabeça humana fica querendo dizer que Deus é como nós, que tem uma vontade boa, outra agradável e a perfeita. Deus é perfeito, gente. E se a gente pegar o versículo anterior, ele fala, para que experimenteis, ou seja, vossos corpos vivo, santo e agradável a Deus. Olha que interessante que é a nossa língua. Vivo,
santo e agradável a Deus. Eu posso apresentar o meu corpo só vivo, ou santo, ou agradável a Deus? Olha o paralelismo que existe, né? Do primeiro versículo para o segundo. Então, vivo, santo e agradável a Deus, boa, agradável e perfeita. E aí, cheguei na igreja, passei a perola na cara e pedi perdão dos irmãos. E por que isso? Nós temos que ser diligentes mesmo na busca pela palavra de Deus. Nós temos que ser responsáveis. E aqui, muitas vezes, nós estamos e vem alguma coisa nossa e pode vir alguma coisa errada. Por isso, estude a palavra, busque a palavra. Né? E hoje nós vamos abrir aqui e falar a respeito de uma conversa de Jesus com Nicodemos em João 3. Esse Nicodemos aqui, só para a gente contextualizar, ele era membro do Sinédrio, que era um membro de julgadores. Ele era uma pessoa que conhecia muito as Escrituras. Ele era um fariseu. O fariseu, hoje nós utilizamos muito para depreciar, né? Mas o fariseu era uma pessoa, era um grupo de irmãos que conhecia muito a palavra. Só que eles eram ferrenhos que fosse feito daquela maneira, na letra. Mas conhecedores, eles liam muito, eles buscavam muito. Paulo, né, era um fariseu. Se você pegar Paulo, ele perseguiu os cristãos, não era porque ele era uma má pessoa, ele estava querendo cumprir o que estava escrito, até que ele teve um encontro com a graça, Jesus. E aí, tudo mudou dentro dele. Mas o fariseu eram pessoas que estudavam a palavra, que conheciam a palavra, minúcias, vírgulas da palavra. E eles queriam cumprir, achando que era isso que fazia diferença. Mas olha que interessante em relação a Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus escondido e lhes disse: Rabi, que significa mestre, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha que interessante, esse fariseu reconhecendo que Jesus era alguém que tinha vindo de Deus. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Olha aqui um mestre, conhecedor da palavra, chegando diante do Rei da Glória, e tendo uma lição que para nós vale demais para essa manhã. Jesus respondeu: na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Era um fariseu, sabia muito da letra. Ele era um mestre, nós vamos ver o porquê que ele era um mestre, porque Jesus mesmo vai falar a respeito disso nesse capítulo. Era membro do Sinédrio, e estava tendo uma aula aqui e não estava entendendo nada. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E ele precisava nascer no Espírito. Ele precisava receber batismo nas águas, que era uma coisa que eles não faziam até então. Até hoje, se não me engano, não fazem. E o Espírito aqui, na minha Bíblia, é letra maiúscula, o Espírito Santo. Então ele estava dando algo muito importante para esse irmão chamado Nicodemos. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra aonde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabe de onde vem,
e para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu a ele, e disse: como pode ser essas coisas? Olha o nó na cabeça do irmão conhecedor da letra. Deu um nó. Como pode acontecer isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Essa frase quer dizer muita coisa para um homem que ensinava as outras pessoas. Primeiro, o mestre reconheceu Cristo, Jesus Cristo, como mestre. Ele chama ele lá no início, né? Rabi, mestre. Então ele reconheceu que Jesus sabia mais que ele, porque ele se colocou dentro disso. Mas Jesus falou agora nesse versículo: você é mestre, conhecedor da palavra, e não sabe dessas coisas? Muitas vezes não é só pela letra, por isso que ontem nós estávamos falando a respeito disso. Quão importante é nesses dias que o Espírito Santo esteja sendo impregnado dentro do nosso coração. O quão importante é nós estarmos sendo cheios do Espírito Santo, porque o estudo da palavra é muito importante, mas sem o Espírito a gente começa a entender que o conhecimento ele fica só na literalidade, ou seja, no que está escrito, mas algo mais. A gente não sabe nem para onde vem e nem para onde vai, mas há uma certeza. Quando o Espírito está dentro de nós nos guiando, a gente tem uma certeza, que é a fé que nós falamos ontem. Na verdade, eu te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrenas e vós não credes, como credes se eu vos falar das coisas celestiais? E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que conversa preciosa. Imagine se Nicodemos ouvindo tudo isso que está disposto para nós aqui hoje também. Um mestre que não tinha o Espírito Santo. Quão vazio se torna o conhecimento sem aquele que nos guia à verdade. Nós estamos na dispensação do Espírito. Nós temos que saber disso. Porque ontem, quando nós falamos de sermos diligentes, é de estudar a palavra, mas é de ser cheios de Espírito. Buscar com zelo os melhores dons. Buscar com zelo o Espírito Santo para aquilo que são as nossas necessidades. Estava conversando com a Célia, a gente falando o quanto é importante alma, espírito e o corpo. Muitas vezes nós estamos querendo só fortalecer nosso espírito e o nosso corpo vai definhando. E aí a gente não aguenta fazer as coisas. Aí a gente pensa, não dá para a gente também esquecer do corpo. Precisa fazer um exercício físico. Precisa se cuidar, precisa cuidar da sua alimentação. Estava conversando com ela, quantos irmãos têm padecido na alma, depressão? O quanto que os hormônios que nós temos necessidades, como nós negligenciamos o nosso corpo, faltando, a nossa alma começa a padecer. E a igreja sendo atacada constantemente com a depressão. Nós temos que cuidar de tudo. E deixar que o Espírito Santo vai nos enchendo. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo
através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha, esse versículo ele é muito importante, porque se você de fato crê, você não é condenado. É isso que está escrito na sua Bíblia também? É o passaporte, gente, para salvação ou para condenação, para aquele que não crê. E aqui eu acho interessante porque ele fala que nós já temos um passaporte garantido quando a gente crê, mas esse crer não é a hora que fui batizado, isso é diariamente crendo no Senhor. É um exercício diário, eu creio no Filho, eu creio que ele foi enviado. É poderoso isso, ele veio para isso, ele foi enviado. Quando ele estava falando com Nicodemo, ele falou: aquele que veio do céu, aquele que foi enviado, é esse que tem autoridade, é esse que está trazendo para nós a provisão. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, porque os seus atos, para que seus atos não sejam reprovados. Isso aí é a coisa óbvia quase, né? Os erros são todos escondidos, né? Muitas vezes jogados debaixo do tapete. Quem odeia a luz quer ficar longe dela, porque ela mostra, ela deixa tudo muito claro, ela traz à tona as coisas. E Jesus é essa luz. E é bom que as coisas apareçam, para que elas sejam tiradas, e para que nós sejamos somente limpos e resplandecentes. Por quê? Porque nós estamos sendo cada vez mais cheios. E quando nós somos cheios, nós somos cheios da natureza de Deus. Nós vamos nos enchendo dele, nos tornando mais o que ele é. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seus atos possam ser manifestos, pois eles são, olha aqui essa tradução, forjados por Deus. Após essas coisas, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, estava ali com eles e batizava. Isso aqui foi muito interessante, porque uma vez me perguntaram: Jesus batizava, né? Eu fiquei perguntando, mas eu acho que Jesus não batizava, não lembrava. E esse versículo aqui de João mostra que Jesus 22, que Jesus batizava. Ele não falou só os discípulos, Jesus e seus discípulos batizavam. E o 23 fala: e João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e eles vinham e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Então levantou-se uma questão entre alguns dos discípulos de João e os judeus acerca da purificação, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, olha lá, João também chamado de mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando, e todos os homens vão até ele. Olha aí, confirmando que Jesus batizava também. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe for dada do céu. Aleluia. Vós mesmos sois testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. E agora, até o final, nós vamos ver que é João falando a respeito de Jesus. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Esta minha alegria está cumprida. Olha João falando que ele aqui é o amigo do noivo, e que a alegria dele estava se cumprindo no que Jesus fazia. E as pessoas, muitos achavam que ele era o Cristo pelas coisas que ele fazia. Ele está falando: eu não sou o Cristo, mas eu falei para vocês. E agora ele começa a falar a respeito
E os outros estavam perguntando, mas ele está batizando lá, está fazendo o que você está fazendo? Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que está na terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E o que ele tem visto e ouvido, isto ele testifica. E nenhum homem aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho estabeleceu o selo de que Deus é verdadeiro. Olha que preciosidade. Aquele que aceita o testemunho de Jesus, que crê nele, como está dizendo aqui nas Escrituras, recebe um selo. Nós recebemos nessa manhã esse selo. É cravado nos nossos corações esse selo de que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e tem dado todas as coisas em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha que interessante, João falando as mesmas coisas que Jesus falou a respeito dele. Aquele que crê no Filho, que recebe o Filho, tem a vida eterna. Aquele que não recebe, recebe condenação. Então, nesse dia, nós tenhamos a consciência de que o Espírito Santo vem sobre nós, trazendo uma clareza daquilo que o Senhor está fazendo na terra nesses dias. Que nós possamos receber o Espírito Santo como um impulsionador, como um capacitador, como aquele que está intercedendo por nós, com aquele que leva as nossas súplicas, as nossas orações ao Pai. É muito importante nós termos a consciência do Espírito Santo nesse dia. Muitas vezes nós oramos achando que nossas orações são eloquentes, são cheias, e na verdade a palavra fala que nós não sabemos orar. Mas o Espírito Santo, ele é o filtro. O Espírito Santo, ele vai e leva ao Pai as nossas súplicas, as nossas orações da maneira correta. Se nós não ativarmos a chave do Espírito Santo, nós vamos ser como Nicodemos naquele dia lá. Você é mestre, você conhece e não entende do que eu estou te falando? O quão necessário é você nascer de novo, de você ter sua mente renovada, Senhor. Como nós estávamos falando lá, de termos uma renovação da nossa mente, de entender o que nós estamos vivendo, não pela nossa capacidade, porque muitas vezes nossa capacidade ela vem e parece tudo muito correto, tudo muito certo. Quantas vezes Nicodemos pode ter falado as coisas que pareciam ser corretas? Quantas vezes eu posso ter falado as coisas que pareciam ser corretas, mas sem o Espírito não são. Ele é o condutor. Vocês entendem quão necessário é isso nesses dias? Eu me peguei uns tempos atrás falando para Deus, eu acho que eu negligenciei esse conhecimento, e hoje eu tenho batido tanto nessa tecla porque eu falei, eu falhei pela busca do Espírito Santo, porque estava tudo muito claro na minha frente, mas eu não conseguia enxergar que essa é a chave que liga o motor. Sem ela, o motor não liga. É codificado, gente. Ele mandou o Espírito Santo para essa hora, para que as coisas aconteçam. O Espírito Santo está entre nós para que tudo isso que está acontecendo ou seja mudado, ou talvez não vai ser mudado, porque a palavra também ela vai se cumprir. E às vezes eu fico orando para que as coisas melhorem, mas no mundo o que nós temos é que vão piorar, mas nós vamos ser preservados. No meio de tudo isso,
nós vamos ser preservados. Por quê? Porque nós somos aqueles que creem. Nós somos aqueles que temos a consciência do Espírito Santo nesses dias. Nós somos aqueles que cremos em Jesus, que falamos de Jesus, que buscamos Jesus, que amamos esse Jesus. E como nós dizemos para as crianças, e nós temos que ser como elas, somos amigos de Jesus. Às vezes é muito fácil falar para a criança, né? Olha que qualidade que João disse que ele tinha, o amigo do noivo. Nós precisamos ser amigos de Jesus. E às vezes a gente fala isso para as crianças como um termo infantil. E é algo muito precioso para nós nesses dias. Tem um versículo que o próprio Jesus falou, né, sobre a Bíblia. Você disse: nós temos que ser amigos do Senhor. Mas ele falou um dia assim: vós sois meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando. E é coisa maravilhosa poder ser amigo do Senhor e fazer aquilo que Ele nos mandar para fazer, né? E às vezes é coisa impossível, mas se Ele nos manda fazer, nós temos que obedecer a Ele. E é muito importante você falar isso, Gilberto, porque ultimamente a gente tem visto igrejas cheias. Eu não quero aqui ficar fazendo menção disso ou daquilo, mas uma coisa é a verdade. O evangelho para agradar pessoas não é o evangelho. A questão é isso que você acabou de dizer. Amigos de Deus, amigos de Jesus, é aqueles que fazem a vontade dele. Então, agradar as pessoas para ter igreja cheia não vai ser o que vai encher as nossas igrejas. O que vai encher as nossas igrejas vai ser o amor por Ele, por Jesus. E às vezes, né, para a gente agradar ao Senhor, nós temos que nos aborrecer. Foi aquilo que Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, aborrece, para fazer a vontade de Deus. Mas é precioso fazer a vontade de Deus e aborrecer. E isso cumpre a palavra que Paulo falou, né, Eliseu? Convém que eu diminua, mas que o Senhor cresça. E eu não vivo, quer dizer que não viver, mas Cristo vive em mim. Isso realmente é aborrecer e fazer a vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude a isso. Amém. Agora, a gente se aborrecer amando é mais fácil. É muito mais fácil. Pensa num relacionamento amoroso. Quando está no namoro, muitas coisas que a gente quer fazer, mas por amor a outra pessoa, a gente deixa de fazer com o maior prazer, não é? Não é verdade? Quando está naquele alvoroço, início de relacionamento, às vezes você está querendo dar aquele sorriso amarelo, mas para agradar a pessoa você fica feliz. Por isso que o detalhe muito grande é amar o noivo, é entrar num relacionamento de verdade. É essa verdadeira igreja que vai surgir nesses tempos. É isso que vai trazer as pessoas que vão estar marcadas com o sangue do Cordeiro. É isso que vai fazer com que o selo seja impregnado no coração das pessoas. É o nosso amor pelo Senhor, porque esse amor vai contagiar as pessoas. Não vai ser um evangelho simplesmente de prosperidade, porque as coisas que vêm dele, nós vamos receber dele, aquilo que ele tem para cada um de nós. Mas não é isso, não é pode tudo dentro da igreja. Não pode vir que aqui está tudo liberado, porque ali a igreja vai enchendo e eu quero cada vez mais cadê. Não é nesse sentido. Nós queremos pessoas que amam ao Senhor. Nós queremos amar o Senhor. Nós queremos filhos que buscam ao Pai em espírito e de verdade. Porque quando fala aqui a respeito de Nicodemo ser
nascer de novo não é só em relação a ele, é em relação a todos nós. Nós utilizamos Nicodemos porque ele é um personagem que está aqui também nessa história, mas nós precisamos nascer desse Espírito, porque quando Jesus fala para aquela mulher lá naquela samaritana, lá no poço, ele fala que vai chegar a hora, a verdadeira adoração é a adoração daqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, e não importa o lugar, e nem se você está dentro da igreja ou se você está na sua casa, é porque ele está falando do seu Espírito, do Espírito de Deus em você, desse Espírito que nós estamos falando que está disponível hoje, que nós vamos adorar aqui na igreja, nós vamos adorar em casa, e as pessoas vão ser contagiadas. É assim que as pessoas vão ser atraídas, elas precisam ser atraídas por Cristo, elas precisam ser atraídas por Ele, mas para isso nós precisamos amar Ele, nós temos que mostrar esse amor por Ele, nós temos que amá-lo mais, é um relacionamento de amor com esse Jesus, com esse Cristo, com esse Deus. É o dia que as pessoas vão começar a olhar e falar, eu quero isso, porque esse amor, ele me atrai, ele me leva. É por isso que essa porta aí vai receber cada vez mais pessoas. Não é porque elas vão ter benefício natural. Talvez também, a igreja também está para isso. Mas muito mais do que isso. É porque elas vão falar, eu quero ser atraído por esse Cristo. Eu quero ser atraída por esse amor. Eu quero viver um relacionamento com esse Pai amoroso, esse Pai que dá abundantemente, que não dá por medida, é sem medida. Isso é o que nós buscamos, é isso que nós ansiamos, é o que nós recebemos. Para isso tem que ser desejado. Fazendo esse paralelo de novo com o relacionamento, quando você está no início do relacionamento, você não vê a hora de estar com a pessoa. Não é um fardo. Nossa, eu vou ter que ir lá ver a pessoa amada. Que droga. Não é isso. É uma alegria. Está lá contando, poxa, está dando hora ainda, falta 10 minutos ainda. É esse que é o desejo pela palavra. Esse é o desejo por Cristo, a palavra viva. É esse o amor que nós temos que ter. Eu quero comer dessa palavra, eu quero conhecer, eu quero viver intimidade com esse Cristo. Eu quero viver nos atos dele, eu quero estar na recâmara dele, eu quero estar no Santo dos Santos, eu quero sentir a presença dele. Quanto mais a presença dele vem, mais eu quero, mais eu desejo. E aí sim as pessoas vão ser contagiadas com isso. Porque isso é bom, isso é gostoso, isso é prazeroso. Se nós não tivermos prazer em andar com Cristo, vai ser muito difícil. Se nós não tivermos amor, vai ser difícil. Agora, esse paralelo é importante. Quando a gente ama, não é difícil. Se você olha para o olho de Deus e você fala assim, Ele está sorrindo com a minha adoração, porque é isso que Ele busca. Se você olha para o olho de Cristo e você fala, eu estou fazendo o que Ele quer que eu faça, eu estou alimentando Ele com a minha adoração, porque Ele me criou para isso. E só esse motivo vale a minha existência. Ser um adorador, porque eu estou cumprindo o que Ele pediu, eu estou agradando Ele, adorando Ele. E adorar não é só falar aleluia, não é só isso. Adorar é você se dar totalmente para Ele. A adoração é algo que você faz de coração. Que nós sejamos contagiados com esse amor. Que esse amor possa pulsar nas nossas veias. Que esse amor ele possa ser irradiado para as pessoas. Que essa cidade possa ser contaminada não é o melhor termo, mas ela possa receber esse amor abundante nas casas, porque é esse amor que cura, é esse amor que liberta, é esse amor que traz vida para aqueles que estão mortos. É esse amor que vai fazer com que seja reavivado o Espírito nessas pessoas. Amém? Amém. Então sejamos abençoados com essa palavra, com esse amor nesse dia. Senhor, nós te amamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, Pai. Estar aqui nessa manhã é um privilégio muito grande de todos nós que estamos aqui, porque a sua presença, Senhor, é aquilo que nós desejamos, a sua presença nós almejamos, porque é mais doce que o mel. A sua palavra, ela entra em nossos corações não só como letra, mas o Espírito vivifica essa palavra.
ela vai entrando no nosso ser e vai construindo quem nós somos, para que nós sejamos cada vez mais, assim como diz a palavra, olhando no espelho e vendo Ele refletido, vendo você, Senhor, sendo refletido no espelho. É isso que acontece nesse dia. Cada vez mais que nós olharmos no espelho, nós vamos te ver, Senhor. As nossas características sendo tiradas, para as suas características sendo impregnadas em nós, para que nós sejamos Jesus aqui na terra. O cabeça é Ele, nós somos o seu corpo. E nós fazemos aquilo que foi chamado para fazer. Cada função do corpo ela é desempenhada. Em nome do Senhor Jesus. Amém.